Bem, como o Levi nos lembrava, hoje nós estamos no último domingo do mês de agosto e então nós vamos, eu acho que não vamos terminar, porque nunca terminamos, mas vamos encerrar este tema que nós tentámos tratar durante as férias, crescendo no conhecimento de Deus rumo à maturidade, e fomos falando e tratando de alguns temas. No domingo passado nós vimos evidências, não é, de o novo nascimento. E não poderíamos tratar deste tema sem irmos à primeira carta de João, uma carta bastante prática, com muita doutrina, mas lembrando que a doutrina não é uma coisa para nós termos na cabeça, mas é algo para nós vivermos. Uma doutrina correta leva a uma vida correta, uma doutrina verdadeira e certa leva a uma verdadeira vida, a um verdadeiro cristianismo. Nós podemos, vamos começar por ler, como vocês já viram aí no folheto de culto, o texto está em 1 de João, no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 10, e eu irei, porque o tempo é um problema, então eu irei mais nos últimos 5 versículos, está bem? Mas vamos ler os 10 versículos, está bom? E diz-nos o apóstolo João: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho e vos-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Amém. Vamos só orar mais uma vez. Deus bendito, que privilégio é nós estarmos reunidos como tua igreja e na tua presença. Obrigado por estares aqui. Obrigado, Senhor, porque nós temos plena consciência e convicção que o culto é para ti. O culto não é para o homem, o culto é para o Deus verdadeiro, o Deus eterno. E é isso, Senhor, que com o auxílio da pessoa do teu Espírito nós queremos continuar a fazer nesta manhã. Senhor, agora que nós passamos para a exposição da tua palavra, ajuda-me, Senhor, a ser fiel ao que está escrito. Senhor, que as minhas limitações, e são muitas, não possam prejudicar em nada a pureza, a beleza e o poder da tua palavra. Senhor, fala com o teu povo, fala connosco. Queremos mais do que ouvir uma exposição, queremos ouvir a tua voz. Senhor, eu posso simplesmente falar aos corações, só eu posso falar às mentes, aos ouvidos, mas só tu podes falar ao coração de cada um. Então eu te peço, Senhor, age
em nós, no meio de nós, para que possas, Senhor, através daquilo que Tu fazes na nossa vida, agir também através de nós, como Tu dizes na Tua palavra que é a Tua vontade. Como Tua Igreja, Te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Estamos agradecidos pela salvação em Cristo. Tudo isto nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, meus amados, podem ficar sentados. Uma pergunta que podíamos fazer é o que é que nós queremos ter. Nós poderemos querer ter uma reputação de uma vida cristã, isto é, nós podemos imitar muito bem o que é ser cristão, ou nós podemos ter essa verdadeira vida. Isto faz toda a diferença, meus amados irmãos. Um crente de fachada, a sua vida é obra da sua carne, uma reforma exterior que ele mostra para os outros e que ele mesmo constrói. O crente verdadeiro, esse nascido de novo, como nós temos visto, a sua vida é um milagre do Espírito. Uma ressurreição interna, operada exclusivamente por Deus. O crente de fachada, o crente que só quer ter uma reputação de cristão, de filho de Deus, aprende a questionar os seus pecados para conseguir manter a sua reputação. O filho de Deus, o crente verdadeiro, aprendeu a odiar os seus pecados porque eles ofendem a Deus e isto faz toda a diferença. O crente de fachada, o crente que só quer ter a reputação de crente, de filho de Deus, ele gosta muito, ele ama a ideia de ser cristão e de todos os benefícios que isso traz e acarreta para a sua vida. O crente verdadeiro, ele ama a pessoa de Cristo. E é notório na sua vida, está presente na sua vida, um crescente amor e uma crescente afeição pela pessoa de Jesus. Isso vai sendo uma evidência cada vez maior na sua vida. O crente de fachada tem a sua segurança está no seu desempenho, no que ele consegue fazer, nos seus rituais, nos seus ritos religiosos e numa memória de atos passados. Por exemplo, quando falamos com alguém e ele diz-nos assim: eu já aceitei Jesus no ano não sei quantos, eu fui batizado no ano não sei quantos, mas isso é só uma coisa do passado, porque naquele momento, naquele dia, no presente, não há evidência alguma de transformação na sua vida. Esse é um crente de fachada. Um crente verdadeiro, a sua segurança está na obra consumada da pessoa bendita de Cristo. Está no testemunho do Espírito no seu interior e numa evidência presente de uma vida em transformação. O crente de fachada aproxima-se de Deus como um escravo, ansioso. Ele está sempre com medo de não ser aceito. Um filho de Deus, um crente verdadeiro, aproxima-se de Deus como verdadeiramente é, como um filho, clamando com afeição e extrema confiança, dizendo-lhe: Abba, Pai. Amém? Há uma grande diferença, meus amados irmãos, entre a verdade e o erro, entre a fachada e aquilo que é verdadeiramente. João ajuda-nos a entender isto muito bem. Como é que um homem pecador como nós pode ter comunhão com um Deus Santo? Este é o dilema. Este é o dilema. Se nós víssemos os primeiros 4 versículos, João vai nos apresentar a pessoa de Jesus, o Filho de Deus, a vida eterna. Ele vai nos apresentar muito bem, ele vai nos apresentar isso na primeira pessoa. Ele conheceu Jesus muito bem. Ele é o discípulo que as Escrituras nos dizem que ele encostava a cabeça no peito de Jesus. Ele conhecia bem Jesus.
Mas interessante que ele não diz Jesus Cristo era desde o princípio, mas ele diz o que era desde o princípio. Porquê é que ele diz aqui o que era desde o princípio? Porque é mais do que a pessoa, é a totalidade, é a pessoa, é a mensagem, é o que era desde o princípio. Esse é Jesus. E ele diz, esse que temos ouvido, esse o temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que nós contemplamos, as nossas mãos apalparam, quer dizer, tudo o que é do ser humano eles conseguiram perceber e encontrar em Cristo, o Deus feito homem. É interessante que quando no versículo 5 ele diz, ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta. É de extrema importância que o que João nos vai mostrar aqui e o que nós devemos sempre manter, e eu sempre estou tentando relembrar a todos vocês, meus irmãos, é que a mensagem, a pregação, o estudo bíblico, não é fruto da capacidade do pregador. Não nasce no homem, nasce em Deus. O que João está a escrever nesta sua primeira carta não é uma ideia de João, é a ideia de Deus. A mensagem que da parte dele temos ouvido. Então, a boa teologia, a teologia correta, não é fruto da capacidade humana, do trabalho do homem. É fruto, sim, da revelação divina. A teologia de João, assim como deve ser a nossa e a de uma igreja bíblica e verdadeira, não é resultado da própria descoberta ou invenção do homem. O homem não cria nem faz teologia. Ele recebe a mensagem da parte de Deus e ele a transmite. A sua mensagem, a sua pregação, não nasce das suas pesquisas, nem das suas meditações transcendentais. A sua mensagem, a sua pregação não é da terra, é do céu. Não vem do homem, vem de Deus. É por isso que o que é que se requer de um pastor? O que é que se requer de um pregador? O que é que se requer de um ministro do Evangelho? O que é que se requer dele? Não é que ele seja muito capaz, é que ele seja o quê? Isso, meus irmãos. É isso mesmo, é que ele seja fiel. Ele precisa ser fiel. Augusto Nicodemos diz que a autoridade do ensino apostólico remonta ao próprio Cristo. Em segundo lugar, o que nós percebemos aqui com o que João nos quer dizer, e é por aqui que nós queríamos ir, é que a teologia não pode ser separada da ética. A boa teologia exige santidade na vida. A teologia cristã não é apenas um conceito, mas ela é, sobretudo, prática. João não é um filósofo. João é um teólogo. A sua mensagem não é apenas para ficarmos maravilhados com as suas frases, com os seus pensamentos, mas a sua mensagem é para que o coração do homem possa ser transformado. A sua teologia não é destinada apenas a uma elite na igreja, mas é para que todos reconheçam os seus pecados e se voltem contritos, quebrantados para o Deus vivo e verdadeiro. A sua mensagem tem implicações profundas, implicações práticas. O propósito do apóstolo é mostrar que não podemos ter comunhão com Deus e com os irmãos sem santidade. E isto é maturidade cristã. É impossível andar nas trevas e ter comunhão com Deus, que é luz. William Barclay tem razão quando diz que o caráter de uma pessoa está determinado necessariamente pelo caráter do Deus que ele adora. Amém? Quando tu conheces o caráter de uma pessoa, tu sabes logo que tipo de Deus ele adora. Se ele adora o Deus verdadeiro ou se ele adora um ídolo. E isso é fácil de perceber, irmãos, quando nós lidamos com tanta gente que diz que adora a Deus, que frequenta uma igreja todos os domingos, mas quando nós olhamos para o caráter dessas pessoas, nós vemos que tipo de Deus ele adora. É impossível adorarmos o Deus verdadeiro, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Criador dos céus e da terra, o autor das Escrituras,
e o nosso caráter não ser parecido com o dele. Amém, meus amados? Simon Kistemaker diz que a santidade exige verdade em palavras e atos. O verdadeiro crente deve passar em 3 testes: no doutrinário, uma doutrina correta, no moral e no social. Ele professa o nome de Cristo, ele anda como Cristo andou e ama aos irmãos, não apenas de palavras, mas de facto e de verdade. Em terceiro lugar, a teologia não é neutra de maneira nenhuma, meus amados irmãos. Ele exige do homem tomar uma posição, um posicionamento. Aqueles que dizem conhecer a Deus, que é luz, mas vivem nas trevas. Aqueles que, embora pecadores, negam a própria natureza pecaminosa. Aqueles que, embora manchados pela mácula do pecado, dizem estar isentos de pecado, mentem para si mesmo, para os outros e para Deus. O cristão é um indivíduo que fez uma escolha e vive de forma consistente com essa escolha. Falar uma coisa e fazer outra, oh meus queridos, é uma verdadeira contradição. Viver nas trevas e afirmar que tem comunhão com Deus é uma mentira consumada. É intrinsecamente impossível que na luz haja simultaneamente trevas. Assim, a permanência em Jesus e o estar abrigado em Deus é inconciliável com qualquer tipo de pecado na nossa vida. Amém, meus queridos? Muito bem, a natureza santa de Deus é-nos exposta aqui. João escreve: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta. Qual é a mensagem? Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Deus passa da revelação do Verbo de Deus para a revelação do próprio Deus, a quem revela. Vamos ver aqui alguns pontos interessantes. Como eu já vos disse, em primeiro lugar, a mensagem acerca da natureza de Deus vem do próprio Deus. João diz, a mensagem que da parte dele temos ouvido. A palavra grega agélia, mensagem, pode sugerir que a mensagem contém uma concepção de Deus que os homens não poderiam ter formado por si próprios, sem a sua ajuda. Isto quer dizer o quê? O que muitas vezes eu tenho falado convosco, que é uma revelação e não uma descoberta. Amém, meus amados? Ninguém descobre Deus. Deus se revela. Deus se mostra. Amém? João não é a fonte da mensagem. Jesus o é. A natureza de Deus é revelada por aquele que estava com o Pai. Vimos isso no versículo 2. O próprio João escreve, ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Está escrito no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 18. Esta é a mensagem que vem da parte dele, daquele único que vem de Deus e conhece a Deus e por isso é capaz de nos dizer qual é a verdadeira realidade de Deus. De tudo o que Jesus foi, disse e fez, ele resplandeceu tudo isso. O quê? Que Deus é luz. Amém? Em segundo lugar, a mensagem acerca da natureza de Deus foi anunciada pelos apóstolos. O que é que diz lá no versículo 5 ainda? E vos anunciamos é esta. A mensagem que vos anunciamos é esta. João não criou a mensagem acerca do caráter santo de Deus. O que é que aconteceu? João a recebeu. João não é o autor da mensagem. Ele é simplesmente o arauto. João não reteve a mensagem, mas ele anunciou-a com urgência e fidelidade. Assim devemos ser nós, como igreja, irmãos. A proclamação da verdade acerca de Deus não apenas edifica os salvos, mas reprova os falsos mestres e os falsos crentes. O nosso ministério não é apenas combater a mentira, mas, sobretudo, meus queridos, anunciarmos a verdade. Amém? Onde chega a luz, as trevas se dissipam. Em terceiro lugar, a mensagem acerca da natureza de Deus é desvendada. O que é que ele nos diz? Que Deus é luz e não há nele treva nenhuma.
João já nos tinha registrado algumas palavras de Jesus acerca de Deus. Ele já tinha dito à mulher samaritana que Deus é Espírito, em João 4:24. Agora ele diz que Deus é luz, no versículo 5. E mais tarde, no capítulo 4, versículo 8, ele vai afirmar que Deus é amor. Deus é Espírito na sua natureza, a sua essência é Espírito. Deus é luz na sua auto-revelação ao homem. Deus é amor na sua obra salvadora e redentora. A síntese do ensino de Jesus acerca de Deus é que Ele é luz. E o que é que a luz faz? A luz ilumina, a luz aquece, a luz purifica. Ele traz o conhecimento da verdade e resplandece nas trevas da nossa ignorância. O que é que isso significa? Primeiro, Deus é luz, no sentido que é da sua natureza revelar-se, mostrar-se. Só conhecemos a Deus porque Ele se quis revelar, porque Ele se quis mostrar. Amém, meus amados irmãos? É da sua natureza revelar-se, assim como a propriedade da luz é brilhar. Dizer que Deus é luz significa que não há nenhuma coisa secreta, encoberta, escondida, furtiva na sua pessoa. Deus quer que os homens o vejam e o conheçam. Deus se revelou na criação, na consciência, nas Escrituras e em Jesus, o Verbo encarnado. O conhecimento de Deus não é um privilégio apenas de um grupo seleto de iluminados pelos mistérios do gnosticismo, mas é revelado a todos que contemplam o seu Filho, a luz do mundo. Segundo, Deus é luz no sentido da sua perfeição moral absoluta. Deus é santo e puro. Não há mácula no seu caráter. Ele é imaculado. Ele é puríssimo em seu ser, em suas palavras, nas suas obras. Não há trevas que ocultam algum mal, secreto em Deus. Não há sombra alguma, não há coisa alguma que tema essa luz. João diz, não há nele treva nenhuma. John Stott diz que, intelectualmente, luz é verdade e trevas é ignorância. Moralmente, luz é pureza e trevas é impureza, é mal. Por conseguinte, a pretensão dos falsos mestres gnósticos de conhecer a Deus, que é a luz, e de manter comunhão com Ele, apesar da sua indiferença para com a moralidade, é vista como um verdadeiro absurdo. Augusto Nicodemos diz que Deus é luz. Segue-se que quem professa ter um estreito relacionamento com Ele, deve exibir santidade na sua vida. Caso contrário, esse relacionamento é um relacionamento falso. Em terceiro lugar, Deus é luz no sentido de que nada pode ficar oculto aos seus olhos. Deus é luz e habita em luz, inacessível. Primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículo 16, já estudámos isso. A luz penetra nas trevas e as trevas não podem prevalecer contra ela. Ele a tudo vê, a todos sonda e nada escapa ao seu conhecimento. A luz penetra nas trevas e as dissipa. As trevas não podem prevalecer contra a luz. Faltas ocultas pelas sombras ficam a descoberto pela luz. É impossível escondermos-nos de Deus, seja nos confins da terra, seja nas profundezas do mar. Quarto, Deus é luz no sentido de que não há nele treva nenhuma. Nos escritos de João, trevas têm uma conotação moral. Trata-se da vida sem Cristo. João 8:12, no Evangelho de João 8. Jesus dizia, de novo lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida.
As trevas e a luz são inimigas, irreconciliáveis. Em João, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 5, diz-nos assim: a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra a luz. As trevas expressam a ignorância da vida à parte de Cristo. Em João, capítulo 12. Versículo 35 diz assim: e respondeu-lhe Jesus: ainda por um pouco a luz está convosco. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Versículo 46 diz: eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. As trevas significam a imoralidade da vida sem Cristo. João 3,19, nós vimos este versículo. As trevas apontam para um desamor, um ódio. Capítulo 2 da primeira carta de João, versículo 9 a 11, versículos 9 a 11 dizem: aquele que diz estar na luz e odeia a seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama a seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia a seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Aquele que é puro em seu ser e santo em suas obras não pode de maneira alguma tolerar as trevas, nem ter comunhão com aqueles que vivem em trevas. Amém, meus amados? Conseguimos perceber isso? João é taxativo, João é extremamente claro. Eu gosto muito da primeira carta de João, porque leva-nos a testar-nos, leva-nos a fazermos testes à nossa vida. Dos versículos 6 a 10, mostra-nos que a natureza do homem é pecaminosa. Os falsos mestres que haviam desembarcado na Ásia Menor traziam na sua bagagem uma teologia falsa acerca de Deus, de Cristo, do homem, do pecado e da salvação. No pacote das suas heresias, esses falsos mestres, eles conseguiam desligar a religião da vida, afirmando que podiam ter comunhão com Deus e ao mesmo tempo viver nas trevas. Vejam o que é que diz no versículo 6. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, então porque é que João está a dizer isto? Porque João está a combater uma mentira, não é? Que os falsos mestres, não é? Diziam. Meus amados, o problema é que isto não é só lá atrás em João. Isto acontece nos nossos dias. Eu fui a um funeral de um primo meu quando? Na segunda-feira. E quem falou naquele funeral, o meu primo nunca quis saber nada de Deus. É verdade que ele andou na escola dominical, ele andou na igreja quando criança, mas ele nunca quis saber nada de Deus. Ele viveu uma vida ímpia, longe de Deus, blasfemando, por aí fora. Alguém foi falar naquele funeral, irmãos, e eu senti uma ira santa, irmãos, mas eu fiquei irado com o que eu vi. Era como bombas nos meus ouvidos. Como se alguém, porque andou na escola dominical, e porque Deus é amor, e embora ele não, e dizia à pessoa, porque embora ele não quisesse Deus, Deus nunca o abandonou. Oh, meus amados, não há pior coisa para aquelas pessoas que estavam naquele funeral do que ouvir isto. Porque o que é que elas vão pensar? Elas vão pensar que podem viver a vida que quiserem. Elas vão pensar que podem ter o estilo de vida que quiserem. Elas vão pensar que podem ignorar a Deus e a sua palavra e a sua igreja. E que tudo está bem, porque afinal Deus é amor. E que no final, quando ele estava no leito do hospital, sedado, sem ter qualquer consciência de nada, só porque
disseram se ele queria aceitar Jesus e dizem que ele abanou com a cabeça, não sei se abanou, se não. Então ele aceitou Jesus. E agora, irmãos, isso é um falso evangelho. Isso não nasce nas Escrituras, isso não nasce no Deus verdadeiro. Isso nasce no inferno, irmãos. E isso engana pessoas. E engana pessoas, inclusive, que se sentam nos bancos das igrejas todos os domingos, meus amados irmãos. Todos os domingos. Meu irmão, tu não podes chegar junto da pessoa e dizer: Jesus te ama. Ele quer dar-te uma vida melhor. Ele vai dar-te um casamento melhor. Não, tu não podes chegar junto de uma pessoa que não conhece as Escrituras, que não conhece a Deus, e ires com este discurso. Este não é o Evangelho. Meu amado irmão, meus queridos que estão aqui, se alguém chegar junto de ti e vier com essa mensagem, isso é um falso mestre. Não, tu podes chegar junto da pessoa, a tua amiga, que tu queres ver Deus agir nela, e tu tens que lhe dizer: olha, com todo o amor que eu te tenho, mas eu tenho que falar a verdade. Deus está irado contigo. Tu és um pecador, assim como eu. Tu não ligas para Deus, tu não queres saber de Deus, tu não queres saber das coisas de Deus. Tu estás envolvido no lamaçal do pecado, enganado pelo inimigo de Deus. E tu precisas que Deus haja na tua vida. Tu precisas reconhecer a tua condição. Tu precisas que o Senhor tenha misericórdia de ti, te dê o arrependimento. E que tu reconheças que precisas de Jesus, o Filho que Ele enviou a este mundo, para viver a vida que tu nunca irás conseguir viver. A vida perfeita. Por causa disso, Ele pôde substituir-te na sua morte, porque mais homem nenhum pode morrer por ti. Ele foi o único homem que pôde morrer por ti, e a sua vida pôde ser aceita por Deus. E tu precisas pregar-lhe o verdadeiro Evangelho. Tu precisas confrontar a pessoa com a sua condição. Porque Evangelho quer dizer boa nova, boa notícia. Mas Evangelho só é boa notícia quando a pessoa tem a má notícia. Quando a pessoa tem o conhecimento real da sua condição. Meus amados irmãos, é horrível, meus amados irmãos. É terrível, meus amados irmãos. Há vários tipos de pastores, irmãos. Há vários tipos de pastores. Há uns pastores que o Deus deles é o mamon. Eles usam a igreja para eles conseguirem dinheiro, eles querem riquezas. Há outros que o Deus deles é a fama. Os Deus deles é eles serem populares, é eles serem aceitos. Eles nunca vão falar de pecado, eles nunca vão falar de arrependimento, eles nunca vão falar de cruz. Quer dizer, eles podem falar de cruz, mas cruz é um conceito. Cruz é uma coisa para trazer pendurada. Cruz não é morte. Cruz não é negar-se. Não, irmãos, eles nunca vão fazer isso. Eles vão afagar o ego das pessoas. E eu sei que esses lugares têm muito mais gente que a nossa igreja. Eu sei que esses lugares são propícios a terem milhares de pessoas. Mas, irmãos, o que é que serve ter uma igreja com milhares de pessoas se poucas ou nenhuma dessas pessoas vão estar no céu com Cristo? Há outro tipo de pastor que tenta ser fiel às Escrituras, que quer ensinar o que a Bíblia diz, não sair daí. E esse confronto é confrontador, é incómodo, não é? Mexe connosco, não é? Porque a cruz não é para embelezar, a cruz é para te matar, irmão. Jesus disse, não é? Que aquele que quer ser meu discípulo deve tomar a cada dia a sua cruz, negar-se a si mesmo e seguir-me. Jesus não estava maravilhado com as multidões. Ele disse isto voltando-se para as multidões. Jesus não fica maravilhado com uma montanha de gente, como alguns, infelizmente, ficam. Claro que nós queremos ter muita gente. Quem me dera ter muita gente aqui. Claro, este lugar ser pequeno, ser um lugar maior. Mas, irmãos, cada um tem o que Deus lhe dá. E ele precisa ser fiel com o que Deus lhe dá. Para que às vezes ter uma multidão se não cuidamos de 10? Os irmãos entendem, meus queridos? Cuidado com o falso evangelho. Cuidado com a mentira. Cuidado com as heresias. Cuidado com essas pessoas que ensinam que podes ser o que tu quiseres ser. Que Deus é um Deus cheio de amor. E Ele vai sempre entender-te, porque afinal tu és tão fraquinho, tadinho de ti. E no final tudo te vai dar certo. Ai daqueles que dizem ao meu povo paz, quando não há paz. É perigoso, irmãos. É muito perigoso.
Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos ajude. Eles chegavam ao ponto de negar a própria existência do pecado, no versículo 8. Olha o que diz. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Eles chegavam ao ponto de negar a própria existência do pecado. Aliás, a palavra pecado hoje, em muitos lugares, já nem sequer existe. Tu falhaste, tu caíste, não é? Com as crianças, inclusive, com os nossos filhos, com os nossos netos. Hoje tudo é uma doença. Hoje tudo é uma doença. Não é? A criança é desobediente, ele é hiperativo. Vocês entendem? Arranjamos outro nome para tudo. Não é? Tem déficit de atenção. Eu não andei muitos anos na escola, porque também não estudei muito, mas andei há alguns anos na escola. No meu tempo não havia déficit de atenção. Sabe porquê é que não havia déficit de atenção? Porque a Dona Teresa, que era a minha professora da 1ª à 4ª classe, se eu tivesse déficit de atenção, ela sabia muito bem tratar com o meu déficit de atenção. Mas, não, irmão, não está aqui, não estou a pôr em causa, vocês entendem, a medicina, os médicos, não é isso, meus irmãos. É que hoje em dia há muita coisa disfarçada com outros nomes. Sabes porquê? Porque o homem não nascido de novo não aguenta esta palavra. Ele não aguenta a luz. Ele não aguenta uma igreja verdadeira. Ele não aguenta um pastor fiel às Escrituras. Ele não aguenta um povo santo e puro que vive para a glória de Deus. Irmãos, há pessoas que acham que nós temos a mania que somos bons, como o que de facto nós temos é a consciência que somos maus. Vocês entendem? Vocês entendem? Há gente que diz que nós temos falta de amor, quando eles estão tão cegos que não percebem que não há quem os ame mais do que nós, que lhes dizemos a verdade. Há quem diga que nós somos intolerantes, porque hoje qualquer coisa é intolerância. Se tu confrontas alguém, não estás a ser intolerante. Cada um é o que é. O que importa é seres feliz. Mas a Bíblia não diz que o que importa é seres feliz. A Bíblia diz que o que importa é que tu glorifiques a Deus. O que importa é que tu ames a Deus acima de todas as coisas, de todo o teu coração, de toda a alma, de todas as tuas forças, com todo o teu entendimento. Isso eu encontro na Bíblia. Ser feliz é uma consequência. Bem-aventurado o homem que não anda conselho dos ímpios, não se senta na roda dos escarnecedores, não é? Esse é bem-aventurado, esse é mais do que feliz. Mas isso é uma consequência da vida que Ele nos dá, não algo que nós alcançamos com o nosso esforço religioso. Amém, meus queridos? Eles chegavam a afirmar que não eram suscetíveis ao pecado, no versículo 10. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos... Porque eles diziam, nós não cometemos pecado. Quer dizer, é incrível, nada era pecado para eles. Os 3 erros que se tratam aqui dizem respeito ao facto de que o pecado na nossa conduta, a sua origem na nossa natureza e a sua consequência nas nossas relações com Deus, eles vão desembocar em três atitudes. Essas atitudes resumem a tentativa dos falsos mestres e dos falsos crentes de encobrir e negar os seus próprios pecados. Eles diziam que já estavam num caminho tão avançado, tão acima de todos os outros, num caminho de um conhecimento acima de qualquer outro, que não importava mais o pecado. Diziam-se ser tão espirituais que de nenhuma maneira os preocupava o pecado. Quais eram essas atitudes? Vamos vê-las mais ao pormenor. Em primeiro lugar, a tentativa de enganar os outros. Versículo 6. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Os mestres, os gnósticos, separaram a teologia da vida, a religião prática da piedade. Mesmo imersos num caudal de pecados, eles ainda diziam que tinham comunhão com Deus.
Ainda hoje, nas igrejas, meus amados irmãos, as pessoas querem que os outros pensem que eles são espirituais. Então eles mentem sobre a sua própria vida, dizendo que não pecam, que não têm cometido pecado, e tentam causar boa impressão. Vocês entendem? O que importa é a reputação. Se não descobrires que eu peco, se não perceberes que eu vivo em pecado, está tudo bem. Se eu conseguir ser aquela coisa ao domingo, se eu conseguir viver uma vida com pecado escondido que ninguém descubra, está tudo bem, não tem qualquer problema. O que desejam é que os outros pensem que eles estão na luz, embora na realidade eles estejam a andar nas trevas. É sempre para desconfiar, irmãos, quando tu caminhas junto de alguém que é sempre perfeito. Então, irmão, como é que está? Está tudo bem. Então, jovem, como é que estás? Tudo ótimo. E passou uma semana, e passou um mês, e passou 6 meses, e passou um ano, e passaram 2 anos, 3 anos. E há pessoas que está sempre tudo bem. Elas nunca confessam um pecado, elas nunca assumem nada. Eles são pessoas perfeitas. Cuidado, eu desconfio bastante. Eu não desconfio porque sou desconfiado, por natureza. Eu desconfio porque as Escrituras me levam a pôr em causa. Nunca falhaste, nunca pecaste, nunca houve nada na tua vida. Está sempre tudo certo. Tu és mesmo extra-humano. Amém, meus amados irmãos? Religião sem moralidade é uma ilusão. Sabes porquê? Porque o pecado é sempre uma barreira para com Deus. Tu podes disfarçar o pecado para toda a gente, mas tu não consegues disfarçar o pecado para com Deus. Isso é só uma ilusão, é só uma mentira. Amém, meus amados? Amém. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Andar nas trevas significa viver no erro, no pecado, na ignorância de Deus, em hostilidade a Ele. Nesse caso, mentimos e não praticamos a verdade. Andamos em trevas quando as coisas mais cruciais da vida passam sem um exame das Escrituras. Como é que é a tua vida em casa? Como é que é a tua vida como homem, como mulher, como esposo, como esposa, como pai, como mãe, como filho, como filha, como empregado, como patrão? Consegues perceber isso? Tudo isto tem que passar pelo exame das Escrituras e ver como é que nós estamos a conduzir-nos. A nossa carreira, a nossa vida sexual, o dinheiro, a tua conta bancária. Se for visitar o extrato da tua conta bancária, onde é que tu gastas o dinheiro? Para que é que tu trabalhas? Para que é que ganhas? Amém? Muita coisa. A família, a autoimagem, esperanças, os sonhos. Para muitos na igreja, meus amados, o cristianismo é uma mentira. É esse o motivo de falta de poder em tantos cristãos. E hoje a razão de muitas igrejas terem muito barulho, mas pouco poder. Muita emoção, mas pouca santidade. Muito aparato, mas pouca reverência. Augusto Nicodemos vai dizer o seguinte: os atos de um cristão verdadeiro são mais eloquentes do que as suas palavras. Eles revelam o estado real do seu relacionamento com Deus. Lloyd Jones esclarece-nos o seguinte: a intimidade está arraigada na honestidade. É a exposição do nosso ser interior à luz perscrutadora da verdade de Deus. Meu querido, Deus nos conhece por inteiro. Então porquê tentar esconder o que somos ou o que temos feito? Porque fingimos ser o que não somos.
A desonestidade resulta em colocarmos o disfarce da justiça, enquanto por dentro somos um emaranhado de teias de ambições distorcidas e muitas frustrações, lembranças do passado e muito medo do futuro. O Senhor deseja ir um pouco mais abaixo, ir mais profundo, ir mais abaixo da superfície. Ele quer ir à pessoa real debaixo dessa tua pele. É aí que Deus quer ir. William Barclay está certo quando nos diz que para o cristão a verdade nunca é somente uma verdade intelectual. A verdade é sempre verdade moral. Não se trata de uma coisa que só existe e só exercita a mente, mas é algo que coloca em marcha toda a personalidade da pessoa. A verdade não é descobrirmos uma maneira... A verdade, desculpem, não é descobrirmos uma verdade abstrata. A verdade é uma maneira concreta de se viver. Não é só pensamento. Também é a nossa atividade, é a nossa ação. Por essa razão, é perfeitamente possível que a eminência intelectual e o fracasso moral marchem de mãos dadas. Para o cristão, entretanto, é algo que primeiro se deve entender e depois, à medida que entendes, deves obedecer. O pecado separa, alieia o ser humano de Deus e do seu próximo. Ele perturba a vida e gera confusão. Em vez de paz, há discórdia. Em vez de harmonia, há desordem. E no lugar da comunhão, há inimizade. Em segundo lugar, o que é que faz? É a tentativa, não só de enganar os outros, mas em segundo lugar, de enganarmos a nós mesmos. Se dissermos que não temos pecado nenhum a nós mesmos, nos enganamos. E a verdade não está em nós, diz o versículo 8. O pecado nos leva a mentir não apenas para os outros, mas também a mentir para nós próprios. O problema agora que o apóstolo João põe não é enganarmos os outros, é enganarmos-nos a nós mesmos. Lloyd Jones declara que se dissermos que não temos pecado, negamos a razão porque Cristo veio e rejeitamos o perdão pelo qual Ele morreu numa cruz. O pecado é uma fraude tão subtil que aquele que o comete perde a consciência dessa realidade. O pecado é como se fosse uma anestesia no coração. Ele é capaz de insensibilizar a alma e cauterizar a consciência. É possível viver em pecado e ainda assim sentir-se seguro e ter a certeza de que tudo está bem na relação com Deus. Isso é mais do que esconder o pecado, como fez Davi. Isso é negar a própria existência do pecado, como fizeram os falsos mestres do gnosticismo. William Barclay vai destacar novamente que a tendência do ser humano de fugir da responsabilidade por seus pecados, fazendo projeções e transferências. Como todos nós sabemos, podemos muito bem atribuir os nossos pecados à nossa herança, sabes? Este é a família onde eu vivo. Eu peco porque a minha casa, a minha família, os meus pais. Se conhecesses o histórico da minha família, os meus avós, o nosso meio ambiente, o bairro onde eu vivo, o nosso temperamento. Sou assim, o que é que eu vou fazer? A nossa condição física. Podemos argumentar que alguém nos enganou e fomos levados a fazer o que não queríamos. Todos nós fazemos alguma vez na vida este tipo de ginástica.
esta ginástica mental, esta fraqueza moral são tão antigas que, como todos nós sabemos, aconteceram no Éden. Lembram-se de Adão? A mulher que tu me deste. Qualquer um que não precise de fazer o 5º pedido da oração do Pai Nosso. Sabem qual é o 5º pedido? Perdoa as nossas ofensas ou as nossas dívidas. Por achar que não tem pecado, engana-se a si mesmo. Quando às vezes tu falas com alguém, tu dizes, não, mas eu não tenho, não é? Alguns de nós que caminharam aqui connosco, eles achavam uma loucura como é que eu falava tanto em pecado, não é? Se eles eram tão perfeitos. Eu não fiz mal nenhum. Qual é o mal? O que é que tem? O que é que tem isso? O rei Salomão observou isto sabiamente e ele escreveu em Provérbios 28:13 o seguinte, um versículo bem nosso conhecido. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcança misericórdia. Não conheces pessoas na igreja que elas nunca crescem, elas nunca desenvolvem, elas nunca amadurecem espiritualmente. Às vezes, a evidência pode ser o quê? Pode ser pecado que eles não confessam. John Stott vai dizer que a primeira alegação herética, que nós vimos no versículo 6, ao menos parecia conceber a existência de pecado, embora negando que ele existisse, que ele tivesse o efeito de afastar o pecador de Deus. Quer dizer, pelo menos alguns ainda achavam que, ok, nós pecamos, mas isso não nos afasta de Deus. Agora, o próprio facto do pecado é negado. Esses homens não podem beneficiar-se dos efeitos purificadores do sangue de Jesus. Porquê? Porque eles dizem, não temos pecado. Nunca falaste com alguém que diz, olha, vê lá, eu pecado? Não tenho pecado. Se eles não têm pecado, por que é que eles vão precisar de um Salvador? O que o apóstolo João está aqui a tratar, possivelmente, ele está-se a referir a uma sutileza do gnosticismo, que diz que o pecado é uma questão ligada à carne e nunca mancharia o espírito. Pensar e falar alguma coisa não transforma necessariamente o pensamento e as palavras em realidade, irmãos. Há muitas pessoas que é o pensamento positivo, é a palavra positiva, fala isto, confessa isto. Os gnósticos falavam que não eram pecadores, mas a vida deles reprovava as suas próprias palavras. Havia um abismo entre a sua teologia e a sua vida, entre a sua crença e a prática. O argumento do apóstolo João é este: o homem que fala uma coisa e faz outra, mente. O homem que diz uma coisa com os lábios e outra totalmente diferente com a sua vida, esse homem é um mentiroso. O que contradiz as suas afirmações com a sua maneira de viver está faltando com a verdade e está-se a enganar a si mesmo. Há pessoas que estão na igreja com os crentes verdadeiros e porque falam como os crentes verdadeiros falam, porque cantam os hinos que os cânticos verdadeiros cantam, porque sabem dizer o amém no momento certo. Vocês entendem? Porque fazem a oração correta, mas vivem de maneira errada. Eles pensam que está tudo bem, mas não está tudo bem, meus amados irmãos. Está errado. Em terceiro lugar, a tentativa de enganar a Deus. Versículo 10. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. O pecado pode fazer-nos mentir para os outros, mentir-nos a nós mesmos e, inclusive, mentir para com Deus. Tendo-se tornado mentiroso, depois também procura transformar Deus em mentiroso. Harvey Blaine diz que essa atitude é a mais repreensível de todas, porque torna Deus um mentiroso. É o pecado acima
de todos os outros pecados, o pecado da arrogância, do orgulho, que coloca a sabedoria do homem acima da sabedoria de Deus. Aquele que diz que não é pecador contradiz o testemunho que Deus dá acerca da humanidade. Deus diz que a humanidade é pecaminosa, o homem é pecador. Aquele que nega o seu pecado nega a própria verdade divina e chama Deus de mentiroso. Quando negamos que somos pecadores, transformamos Deus em mentiroso, não apenas em sua palavra, mas no seu feito na cruz do Calvário. Deus entregou o seu Filho porque não podíamos ser salvos de maneira diferente e menos dolorosa. Nós, porém, declaramos que isso é desnecessário, visto que não teríamos cometido pecado. Isso é escarnecer da cruz, é incluir no rol dos mentirosos aquele que é luz. É muito perigoso. John Stott vai dizer que das 3 heresias disseminadas pelos falsos mestres, esta era a mais ruidosa. Os hereges sustentavam que a sua iluminação superior os tornava incapazes de pecar. Dizer, porém, que não cometemos pecado não é apenas uma deliberada mentira ou uma ilusão, mas é também uma blasfémia. Isso é chamar Deus de mentiroso. E aqueles que fazem isso provam que sua palavra não está neles, uma vez que ela subejamente demonstra a universalidade do pecado. Esta é a atitude do infiel que não se arrepende. No versículo 8, o descrente diz que não tem pecado. Agora ele afirma que não é pecador. Se ele não é pecador, pois insiste que não pecou, faz de si mesmo um ser igual a Deus, aquele que não tem pecado. Ainda mais, ao se recusar a ouvir as evidências que Deus apresenta, o homem acusa Deus de estar a mentir. Então, João vai tendo uma sequência e levando-nos a um clímax. Mentimos a nós mesmos, nos enganamos e, por fim, acabamos por o fazer mentiroso. Os falsos mestres e os falsos crentes mentem sobre a sua comunhão com Deus, sobre a sua natureza pecaminosa e sobre os seus atos pecaminosos. Aquele que procura encobrir os seus pecados perde a palavra de Deus. Ele deixa de praticar a palavra de Deus. Logo, a verdade deixa de estar nele. E, finalmente, ele torna a verdade em mentira. Aquele que tenta encobrir os seus pecados perde a comunhão com Deus e com o seu povo. Davi tentou encobrir os seus pecados. E isto custou-lhe de saúde, alegria. Saúde, podes ver no Salmo 32, versículos 3 e 4. A alegria, no Salmo 51. A família e, por pouco, lhe custava o reino. Abraham Lincoln diz que quando uma pessoa gasta todas as energias fingindo ser algo, não lhe restam forças para viver e a vida torna-se superficial e insípida. A natureza da comunhão com Deus e com os irmãos é estabelecida. João vai falar acerca da comunhão com os irmãos no versículo 7 e da comunhão com Deus no versículo 9. Para termos comunhão uns com os outros, precisamos andar na luz como Deus está na luz. E para termos comunhão com Deus, precisamos reconhecer o pecado e confessá-lo. Vamos destacar aqui 2 pontos. Em primeiro lugar, a comunhão com os irmãos. Versículo 7. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. 3 pontos aqui, neste primeiro ponto. Uma exigência. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz. Não há comunhão fora da verdade. Onde as trevas escondem as motivações, distorcem as palavras e são capazes de macular as ações, não pode existir uma verdadeira comunhão. O engano do pecado, ouviste com ouvidos de ouvir, meu querido? O engano do pecado nos leva a pensar que as pessoas que se as pessoas nos conhecerem como nós somos, elas se afastarão de nós. É por isso que algumas pessoas fingem ser santas. É por isso que algumas pessoas fingem ser o que não são. Porque elas pensam que se as pessoas
as conhecerem como elas na verdade são, elas não vão gostar delas, elas vão fugir. Irmão, isso é uma mentira. Isso é um engano do pecado na vida da pessoa. Na igreja, irmãos, nós sabemos que todos nós somos pecadores. Na igreja não se tolera a hipocrisia. Não se tolera, irmãos, é o fingimento. Não se tolera é a mentira. Somos induzidos por vezes a esconder os nossos pecados para sermos aceitos. Mas isso é um engodo. A verdadeira comunhão só acontece na luz. Quando ocultamos a verdade da nossa vida, irmãos, a comunhão já está destruída. Estamos separados dos outros pelo medo, pelo temor, pelo constrangimento, pela desconfiança. Percebes? Quando te escondes, tu próprio te separas. Não podes ter comunhão porque tu próprio te separas do outro. Tens medo que o outro descubra, que o outro saiba mesmo o que é que tu és. Não é? Desconfiado. Em contrapartida, quando temos a coragem, com a ajuda do Senhor, de mostrar a nossa vida sobre a sua luz, isso irá despertar nos outros uma maravilhosa confiança. Amém? Tu sabes que aquela pessoa que está ali diante de ti é alguém de verdade. Amém, meus amados irmãos? Tu já reparaste que quando tu lês as Escrituras não escondem os pecados das pessoas ao qual ela escreve, ela dá testemunho. Não era muito melhor não lermos acerca de Davi, que ele foi assassino, que ele adulterou? Não era muito melhor? Era ou não era muito melhor? Porquê manchar a reputação de Davi? Porquê é que nós, milhares de anos depois, nós precisaríamos de saber, ainda por cima de Davi, perdoado, nós precisaríamos de saber que ele pecou? Porque esconder nunca é a solução. Porque teres uma ideia errada acerca do outro nunca é a solução. Quantos de nós, quando lemos nas Escrituras acerca de pecados e falhas de outros, e nós acabamos por cair nesses pecados, e nós percebemos que esses encontraram perdão e salvação em Cristo, nós podemos ter essa certeza também, porque Deus não faz exceção de pessoas. Porquê tu quereres disfarçar? Porquê tu quereres fingir o que não és? Porquê tu mentires acerca da verdade? Amém? Antes, é um engodo, é uma mentira. Quando o outro sabe que tu és de verdade, irmãos, quando a minha mulher sabe que eu sou de verdade, quando os meus filhos sabem que eu sou de verdade, e ser de verdade envolve pecar, ser de verdade envolve falhar, ser de verdade envolve tropeçar, mas quando tu pecas, quando tu falhas, quando tu tropeças, tu confessas, tu ficas com o coração quebrantado, contrito, arrependes-te e segues adiante. Mas os outros sabem que tu caíste, os outros sabem que tu pecaste, mas os outros também sabem que tu és de verdade. Tu não és uma imagem, tu não és uma mentira, tu não és o que os outros gostavam que tu fosses, tu és o que Deus está a fazer de ti. E isso, sabes o que é que faz nos outros? Confiança. Isso aumenta a comunhão, aumenta a intimidade. Amém, meus amados? Repara que não se trata tanto de exibir o pecado em si, mas trata-se de testemunhar da experiência do perdão purificador de Deus. É isso ou não é? Não é uma questão de tu falares do pecado em si que tu cometeste. Não, a questão não é o pecado, a questão é o perdão e a purificação de Deus na tua vida. Não é? Eles viram que tu caíste, eles viram que tu pecaste, mas eles viram o que Deus fez de ti após isso. Não vemos isso, por exemplo, já que estamos a falar de Davi? É ou não é? Ele pecou feio, muito feio, mas nós também vimos um Davi restaurado. Amém? Nós também vimos o poder purificador e perdoador do nosso Deus. É isso, irmão. É quando tu confessas o teu pecado, quando tu te expões. Não é tanto para falares acerca do teu pecado, não é tanto para as pessoas saberem quão pecador tu és, é para as pessoas perceberem quão perdoador e quão purificador é o nosso Deus. Amém, meus amados?
Andar na luz deve ser um ato contínuo. É uma experiência alegre. É algo que abre os nossos corações, que nos leva, que nos conduz a um convívio sincero, livre e alegre com os nossos irmãos. Significa vivermos no brilho da luz de Deus, de modo que refletimos as suas virtudes e a sua glória. O próprio Deus vive em luz inacessível, como nós já vimos. Deus está eternamente e necessariamente na luz porque Ele mesmo é a luz. Deus está na luz porque Ele é sempre fiel a si próprio e a sua atividade é coerente com a sua natureza. Lá em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 13, diz que de maneira nenhuma Ele pode negar-se a si mesmo. Andar na luz descreve sinceridade absoluta. Descreve não termos nada que esconder. Andar na luz produz dois resultados que João nos mostra aqui: comunhão com os irmãos e purificação de todo o pecado. Esses dois resultados são tratados nestes pontos. Uma realidade, versículo 7, na parte B. Mantemos comunhão uns com os outros. Andar na luz pavimenta o caminho da comunhão com Deus e com o próximo. Andar na luz é a exigência para a comunhão fraternal, para a comunhão de irmãos. Viver para Deus significa que temos um relacionamento íntegro com o nosso próximo. Quem vive para Deus, ele tem um relacionamento íntegro, inteiro com o seu irmão. É por isso que é de desconfiar essas pessoas que dizem que têm um bom relacionamento com Deus e eles não querem saber da igreja. Irmãos, isso é uma mentira. Um profundo desejo de glória celestial na presença de Deus deve ser sempre acompanhado de uma vontade intensa de ter comunhão com a sua igreja aqui na terra. A comunhão fraternal é resultado da santidade. Nas trevas não há comunhão. Pode haver cumplicidade, mas não há comunhão. Nas trevas pode haver uma parceria até no pecado, mas não há comunhão. Porém, se andarmos na luz, temos comunhão uns com os outros. Nenhuma crença pode ser autenticamente cristã se separar o homem da relação com os demais. Amém, meus amados irmãos? Nada que destrua a nossa comunhão fraternal pode ser verdadeiro. Amém? É por isso que Deus odeia aquele que semeia contenda entre irmãos. Porque isso não é verdadeiro. É por isso, irmão, que quando alguém, por ignorância ainda, por ter caído, por estar vivendo em pecado, faz aqueles telefonemas, olha, sabes? Não, para com isso. Pergunta logo, olha, já falaste com a pessoa? Ah, não, mas eu estou só a falar para nós... não, então vamos, então, não falaste tu, eu vou falar. Ah, mas eu não. Não, então eu vou falar. Amém? Uma promessa. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O facto de andarmos na luz e mantermos comunhão uns com os outros não implica ausência de pecado, nem nos torna essencialmente perfeitos ou imaculados. Claro que não. Ainda continuamos sujeitos ao pecado, mas temos a promessa. Qual a promessa? Da purificação pelo sangue de Jesus. Nós só vamos ser iguais a Ele na glorificação. Agora, porém, nós andamos na luz. E por causa disso temos a purificação no sangue de Jesus. Andar na luz, portanto, o que é que quer dizer, resumindo tudo isto? Andar na luz é confessar os pecados. Andar nas trevas é ignorar o pecado ou negá-lo. Quando andamos na luz, temos a provisão divina para nos limpar de todo e qualquer pecado. E sabem qual é essa provisão, não sabem? O sangue de Jesus, o Filho de Deus. João enfatiza a natureza divina e humana daquele cujo sangue nos purifica. Ele é o homem Jesus, mas ele é o Filho de Deus. Na criação, o homem foi feito à imagem de Deus. Na redenção, Deus foi feito à imagem do homem. O Verbo divino se fez carne. Deus se fez homem.
O segredo do poder desse sangue é que foi derramado pelo Filho de Deus, imaculado, perfeito e sem pecado. O sangue humano comum de qualquer homem está contaminado pela corrupção do pecado. A morte de um ser humano não tem qualquer poder para limpar ou remover a culpa de outros seres humanos. Jesus, porém, sendo o Filho de Deus, ele derramou o seu sangue isento de pecado, limpo, nada contaminado, e por isso eficaz para esse fim. O verbo grego, não sei se estou a pronunciar bem, katkarizen, traduzido por purificar, sugere que Deus faz mais que perdoar. Ele apaga a mancha do pecado. E o tempo em que o verbo está, o tempo presente, mostra que é um processo contínuo. O sacrifício de Cristo foi eficaz não apenas para perdoar os pecados passados, mas também para nos purificar no presente, no nosso dia-a-dia. O tempo presente do verbo purificar indica a ação permanente do sacrifício de Cristo. O sacrifício da cruz é o meio do perdão e da reconciliação com Deus. E, ao mesmo tempo, o meio da purificação interna do pecado, abrindo-nos a porta da plena comunhão com Deus e com os nossos irmãos. Jesus nos purifica e nos apresenta a si mesmo, como diz lá em Efésios, uma igreja gloriosa, sem mancha, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. O pecado pertence ao mundo das trevas e não pode entrar de maneira alguma na esfera da santidade. Assim, Deus deu o seu Filho para morrer na terra. Por meio da morte do seu Filho, Deus removeu o pecado e a culpa do ser humano para que este possa ter comunhão com Ele. O sangue de Jesus é suficiente para nos limpar profundamente e totalmente. Nenhuma terapia humana, nenhum ritual religioso pode purificar o homem do seu pecado. Nenhum esforço humano ou obra de caridade pode produzir essa realidade. Somente o sangue de Jesus, o Filho de Deus, pode nos lavar, purificar e nos tornar aceitáveis a Deus. Digno de nós observarmos é o facto de que o sangue de Jesus purifica não apenas alguns pecados, mas todo o pecado. Para Deus não há causa perdida, não há pecador irrecuperável para Deus, não há pecado imperdoável para Deus, exceto a blasfémia contra o Espírito Santo, ou seja, a rejeição consciente da graça e a atribuição da ação divina ao próprio diabo. Esse é imperdoável. Em segundo lugar, a comunhão com Deus. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar da injustiça. O crente verdadeiro não é aquele que esconde os seus pecados, nem os justifica, mas os confessa a Deus para receber perdão e purificação. O pecado é maligno. Ele é trevas e Deus é luz. O pecado faz separação entre o homem e Deus. Temos isso em Isaías 59:2. Deus não é surdo para que não vos possa ouvir, não é? Mas os vossos pecados fazem separação entre vós e Deus. A única condição, portanto, para o homem ter comunhão com Deus é reconhecer o seu pecado e confessá-lo. Antes de termos comunhão com Deus, precisamos ser perdoados e purificados. Vamos ver, e estamos a terminar, 3 verdades sublimes aqui. A condição do perdão. Repara, se confessarmos os nossos pecados. Esta é a parte condicional da frase que mostra o nosso conhecimento do pecado. Encaramos o pecado aberta e honestamente, sem escondê-lo, não tentando encontrar desculpas. Confrontamos os pecados que cometemos sem nos defendermos ou justificarmos. Confessamos os nossos pecados para mostrar arrependimento. Amém? Nunca pintes um sepulcro. Nunca tentes caiar um sepulcro. Nunca tentes embelezar um sepulcro. Nunca tentes tornar bonito aquilo que Deus diz que é horrível e que é feio. O que é confessar os pecados? É concordar com Deus que pecamos. A palavra grega homologeo significa homologar, concordar com, dizer a mesma coisa. Confessar é concordar com o diagnóstico de Deus a nosso respeito. E o que é que ele diz? Que somos pecadores, que temos cometido pecados e assim verbalizamos essa concordância com tristeza
e pesar. Isso é confessar os pecados. Em vez de negar o pecado ou escondê-lo, devemos admitir a nossa culpa e confessar o nosso pecado. Essa é a condição do perdão e o caminho para a comunhão com Deus. Vale ressaltar aqui algo. Que não se trata de uma confissão genérica, superficial, sem especificidade, sem ser específica. A verdadeira confissão requer especificação dos pecados, chamá-los pelo nome e pelo mesmo nome que Deus chama. Inveja é inveja, ódio é ódio, mágoa é mágoa, impureza é impureza. Confessar é ser honesto com Deus e connosco mesmos. É mais do que admitir o pecado, é julgá-lo. É dizer, sim Deus, tens razão. Sim Deus, eu sou um pecador. Sim Deus, eu sou isto, eu sou aquilo. Alguém está a perceber o que eu estou a dizer? Vocês nunca viram aquele tipo de pessoa que está a orar e ele está a orar, a gente ouve a oração dele e ele, uau. E dela, uau. Senhor, tu sabes que eu sou isto, sou aquilo, Senhor, tu sabes. E tu, acabou a oração, e tu vais falar com a pessoa, oh irmão, olha, você é isto, aquilo. O irmão está-me a ofender, o irmão está, mas você acabou de dizer isso na oração. Não, irmãos, é julgar. É olhar para o pecado como Deus olha, é chamar o que Deus chama. E confessar os pecados é concordar com Deus. É dizer que Ele tem razão, é dizer que é isso mesmo. É mais do que admitir o pecado, é julgá-lo. John Stott vai dizer que o que se requer não é uma confissão geral do pecado, mas uma confissão particular de pecados. Não nos é dito aqui quando, onde e como confessar os nossos pecados, mas o arrependimento diário dos pecados nos leva à confissão contínua. João, ele vai nos escrever, se continuarmos confessando os nossos pecados, ele escreve a palavra pecados no plural, para indicar a magnitude das nossas transgressões. Nós devemos confessar primeiramente os nossos pecados a Deus e depois também contra aqueles a quem nós os cometemos. A confissão deve ser tão extensa quanto o estrago feito pelo pecado. A confissão de certos pecados exige reparação, além de confissão, e, em alguns casos, disciplina. Também deve ser aplicada. A base do perdão. Olha o que diz. Ele é fiel e justo. Esta é a base do perdão. A garantia e a segurança do perdão está no caráter fiel e justo de Deus. A segurança da salvação não está edificada sobre o frágil alicerce da confiança humana, mas sobre a rocha firme da pessoa divina e das suas promessas. Deus é fiel. Lembram-se do tema do nosso retiro? O Deus fiel. Deus é fiel às suas promessas, ainda que as evidências sejam pouco, não é? Haja pouca evidência que se nós confessarmos isso vai dar certo. Se nós confessarmos, Deus vai nos levar até. Mas ainda que... agora não me lembro da frase. Consegue chegar aí, Sara? As promessas são consistentes, as evidências nem sempre estão presentes. É isso ou não é? É ou não é? A promessa de Deus a Abraão que lhe daria um filho e através desse filho a sua descendência é consistente. As certezas disso. A providência para essas promessas às vezes são pouco consistentes. Lembram-se de Abraão, está lá com o cutelo no ar. Não é? Onde é que estavam as evidências? São pouco consistentes, mas Deus é fiel.
Deus que promete. Então, Deus é fiel às suas promessas e é justo para não aplicar em nós o castigo dos mesmos pecados que Jesus carregou sobre o corpo no madeiro. Se Ele já pagou pelos teus pecados, os teus pecados estão pagos. Então o que é que tu precisas fazer? Ser castigado pelo pecado? Não, porque Ele é justo. Ele não vai castigar o pecado duas vezes. Ele não vai castigar esses pecados duas vezes. Esses pecados já foram castigados em Cristo. Então o que é que precisa de acontecer contigo? Confissão, abandono, arrependimento. Amém, meus amados? É isso que João está a dizer. Amém? Deus é fiel para perdoar. Porque Ele cumpre a sua aliança e a sua promessa de perdoar os nossos pecados e de não se lembrar mais deles. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Jeremias 31, 34, Hebreus 8, 12, 10, 17. À primeira vista poderíamos pensar que Deus, em sua justiça, estaria muito mais propenso a condenar do que a perdoar. O justo não perdoa, mas aplica a pena da lei aos transgressores. Este é o dilema. Se Deus visita no pecador o seu pecado e ele não é inocente ou culpado, como está lá em Êxodo 34, versículo 7, como é que ele pode perdoar pecados? Este é o dilema divino. O juiz de toda a terra não pode apagar o pecado de uma forma leviana. A cruz é de facto absolutamente a única base moral sobre o qual ele pode perdoar o pecado, pois ali o sangue de Jesus, seu Filho, foi derramado para que ele pudesse ser a propiciação por os nossos pecados. Assim, podemos dizer que, ao perdoar os nossos pecados e nos purificar deles, Deus manifesta lealdade à sua aliança, a sua fidelidade por causa da palavra que a iniciou e sua justiça por causa do efeito que a ratificou. Mas simplesmente é fiel para perdoar porque prometeu fazê-lo e justo porque o seu Filho morreu pelos nossos pecados. Como é que Deus pode ser justo e apagar o pecado? Jamais poderíamos imaginar ou experimentar isso se o perdão apenas consistisse de um dito de Deus. Contudo, ele reside em uma ação de seriedade absoluta e de suprema justiça. Aquele que, segundo aos Coríntios 5, 21, aquele que não conheceu o pecado, ele mesmo fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Todo o pecado foi julgado e punido no cabeça da humanidade. Sabes como é que ele se chama? Cristo. Deus é justo ao não vingar o pecado pela segunda vez. E nós, quando aceitamos Jesus como nosso substituto, pela fé, nós estamos debaixo de tudo isso. A posse do perdão para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. É justamente de nossas injustiças que essa justiça de Deus nos justifica e nos purifica. John Stott diz, na primeira frase, pecado é um débito que Deus quita. Na segunda, é uma mancha que Ele remove. Deus perdoa os pecados e purifica toda a injustiça. Ele lava por fora e purifica por dentro. Deus não coloca mais os nossos pecados na nossa conta. Esse é o lado judicial da coisa. Deus limpa e purifica. Esse é o lado pessoal. O primeiro verbo, perdoar, descreve o ato de cancelar uma dívida e pagar pelo devedor. O segundo verbo, purificar, ele refere-se ao fazer do pecador alguém santo, de modo que possa ter comunhão com Deus. Deus toma a iniciativa, pois é Ele que nos diz, vinde depois e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Isaías 1, 18. Vamos orar.